E aí, galerinha, vamos continuar um pouco aí falando da área de figuras planas, ok? Então, vamos continuar com áreas de figuras planas. Hoje vamos falar aí do trapézio e do círculo, certo? Primeira coisa, quando falamos em área de um trapézio é uma figura plana dessa maneira, ok? Ela pode ser assim, ou também são encontradas, deixa eu fazer até sem a régua aqui, não vai ficar bonitinho, mas bora lá. Ela pode ser encontrada dessa maneira, mais ou menos, ok? Isso aqui também é um trapézio, certo? Então bora lá. Um trapézio, uma figura plana, fechadinha, ok? Então a gente quer calcular a área desse trapézio. O que é calcular a área desse trapézio? É exatamente calcular qual a medida de toda essa região aqui, ó, que está dentro dessas linhas, que estão limitadas por essas linhas. Então calcular a medida de toda essa área aqui, ó, pintada de verde, ok? Bem tranquilo. Qual a medida de toda essa área interna aí, limitada pelas linhas aí do trapézio. Então, beleza. Então, uma maneira fácil temos a fórmula de como calcular a área do trapézio, que é a seguinte maneira, ó. A é igual esse B maiúsculo aqui, mais o B minúsculo, vezes H dividido por 2. O que é cada letrinha dessa aqui, ó? A é área, o B maiúsculo aqui é a base maior, o B minúsculo aqui é a base menor e o H é a altura do trapézio, ok? Então é a área do trapézio, ela é calculada da seguinte maneira: base maior do trapézio mais base menor vezes altura dividido por 2. Bem tranquilo. A gente olha cá na figura, ó, temos esse trapézio aqui, ó. Quem é a base maior aqui, ó? 4. Então, bora ver aqui, ó, que a base maior desse trapézio é 4. Quem é a base menor desse trapézio aqui, ó? Base menor. Base maior, tá vendo aqui, ó? Maior medida, e aqui a base menor. Então, a base menor, 2. E a altura desse trapézio, 2,5. Pronto, encontramos base maior, base menor e altura, a gente só vai jogar na fórmula aqui, ó, bem tranquilo. Então, vamos lá, ó. Então, a área é igual, base maior, né? A base maior é quem? 4. Então, 4 mais a base menor, que é quem? O 2. 2 multiplicado pela altura, que deu 2,5, dividido por 2, já é da fórmula esse 2, ok? Então, aqui, ó, primeiro vamos resolver aqui, ó, quem está dentro do parênteses, bora lá. A área é igual a 4 mais 2, 6 vezes 2,5 dividido por 2, bem tranquilo. Quanto é aí, ó, o 6 vezes o 2,5? Bora fazer a continha aqui, ó, bem no cantinho, ó. 2,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30, né? Deixa o 0. Sobre o 3, 6 vezes 2, 12. E 3, 15, né? 15, então uma casa decimal aqui, ó, uma casa decimal, então uma casa decimal. Então o resultado é 15, ok? Então, ó, 15 dividido por 2. Quanto é 15 dividido por 2? 7,5. Nesse caso aqui é centímetros, então vai ser centímetros ao quadrado. Então a área desse trapézio, toda essa região pintada aqui de verde, ela vale 7,5 centímetros ao quadrado. Bem simples aí. Agora vamos aqui para a área do círculo. O círculo é uma figura plana também, certo? Todo esse contorno aqui, ó, todo esse contorno, toda essa borda de um círculo é chamada de circunferência ou comprimento da circunferência, beleza? Do centro da circunferência até qualquer ponto aqui da circunferência, isso é chamado de raio. E o diâmetro, que é ligando um ponto a outro da circunferência, passando pelo meio, percebam aqui é que eu fico com um raio desse lado e um raio desse lado. Esses dois raios aí, ó, formam o diâmetro.
é o diâmetro, que é a medida de um lado ao outro da circunferência passando pelo centro, certo? Uma vez aí, um matemático pegou várias circunferências e foi fazer a divisão do comprimento da circunferência, ou seja, de todo o contorno da circunferência, dividido pelo diâmetro. Então, ó, ele dividiu o comprimento pelo diâmetro e ele viu que chegou em um valor aproximado a 3,14. Todos aí chegaram a um valor aproximado a 3,14. Que esse 3,14 chamamos de π, é o famoso número π. Por isso que ele vale 3,14. Certo? Então, como é que calculamos a área do círculo? A área do círculo, a área de um círculo, ou seja, toda a medida de toda essa região interna aqui, ó, toda essa parte de dentro do círculo, beleza? Isso é chamado de área. Então, como é que calculamos essa área? Para calcular a área de um círculo, vamos fazer o seguinte, ó, a área de um círculo é π, ou seja, é o 3,14, certo? Então, todo π vale 3,14. Então, é 3,14 vezes o raio da circunferência ao quadrado. O raio ao quadrado. Lembrando que o raio é a medida do meio, do centro da circunferência até qualquer ponto aqui da circunferência. Ou seja, o raio ele é a metade de um diâmetro. Beleza? Que o diâmetro é a linha que liga uma ponta a outra da circunferência passando pelo meio. E o raio é só a metade desse diâmetro. Ok, excelente. Então, nessa circunferência aqui, por exemplo, ó, teríamos, já que o raio aqui é 4, K também é 4, né? Que é a mesma medida. Então, o diâmetro dessa circunferência foi 8. O diâmetro dessa circunferência aí, ó, é 8 metros. Mas, para calcular a área do círculo, não usamos o diâmetro. Utilizamos o que? O raio. Que o raio é a metade do diâmetro. Então, se é 8, então aqui é 4. Beleza? Então, bora lá. Calcular a área desse círculo. Então, a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso, 4. Então, a área é igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. Então, resolvemos aqui primeiro a potência, né? Então, a área é igual a 3,14 vezes 4 vezes 4, né? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, então 16. Então, a área é exatamente o resultado dessa multiplicação. Bora fazer aqui rapidinho, ó. 3,14 multiplicado por 16. Primeiro eu vou multiplicar o 6 e depois multiplicar o 1, certo? Então, 6 vezes 4, né? 24, ok? Deixa o 4. Opa, deixa o 4, sobe o 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18, né? 6, 12, 18. Ok, show de bola. Beleza, então bora lá. 1 vezes 4 agora, ó. 4, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Lembrando que o resultado, a gente está multiplicando por 1, então o resultado coloca na direção desse 1. O K multiplicou por 6, então começa na direção desse 6. Somou isso aqui, bonitinho, ó. 4. 8 e 4 é quanto? 12, né? Deixa o 2, vai 1. 8 e 1, 9, e 1, 10, deixa o 0, vai 1. 3 e 1, 4 e 1, 5. Duas casas decimais, então, ó, duas casas decimais aqui, dois números depois da vírgula. Então, o resultado é 50,24. Então, a área dessa circunferência aqui, ó, é 50,24. Já que a unidade de medida foi metros, então, metros ao quadrado. Beleza? Então, dessa maneira aí, calculamos a área do trapézio e do círculo. Então, valeu. Espero ter ajudado.